Eu quero passar um pouquinho para vocês da legenda da dor. Então, a dor a gente viu que ela é um impedimento de ação. Sempre que eu me sinto impedido de ter uma ação, eu tenho a dor, como se eu estivesse sendo segurado, ou empurrado para longe, ou fazendo muita força para me manter em um lugar que eu não consigo permanecer, ou impedido de conquistar novos lugares, de ter novas ações, ou de salvar pessoas que eu amo. Sempre que eu me sinto impedido, eu tenho a dor. A dor, então, como a gente pode pensar, o local que ela apresenta é sempre da maneira mais simples de se olhar. Então, a dor nos braços tem um impedimento de ação, de agir, de me articular para agir. Eu tenho aqui a articulação do ombro. A dor nas mãos é um impedimento de pegar, de empurrar. Também eu posso ter dor nas mãos por ter um compromisso interrompido, né? Um aperto de mãos, por ter tido a ruptura de algo que eu gostaria de ter permanecido. A coluna, ela sempre vai funcionar como a estrutura do nosso corpo, a viga, como se fosse a viga de uma casa, onde a parte de baixo, então, é a base de sustentação. Dentro disso, da coluna, essa parte de baixo, o que a gente observa? Quando eu tenho dor na lombar, então eu tô com uma dificuldade na minha sustentação, na minha base, na minha casa, no meu trabalho. E a lombar também tem uma relação com uma forte desvalorização. Uma desvalorização do meu papel. Do meu papel, por exemplo, de mulher, de mãe, de profissional. Ou, no caso do homem, a lombar, ela traduz uma desvalorização do papel dele de homem, de profissional, de pai. Então, a lombar, ela tem uma forte relação tanto com a desvalorização, trazendo um conteúdo de um impedimento de manter a minha base como eu acredito que eu poderia. A coluna torácica, porque a lombar é essa parte de baixo, a torácica é a parte do meio. A dor na coluna torácica é uma sensação de divisão, de você estar dividido entre uma coisa e outra. É muito comum os adolescentes apresentarem escoliose e dor na coluna torácica, por muitas vezes ficarem divididos entre a verdade do pai e a verdade da mãe. Estar com o pai ou estar com a mãe. Apoiar um ou apoiar o outro. Quando eles têm o problema entre eles e a criança ou o adolescente fica no meio sem saber como agir para agradar as duas partes, impedido de colar o pai e a mãe. Então eu começo a ter dor no meio da coluna. Pode ser outros impedimentos também, se eu mudo para um lugar, ou se eu fico no outro, se eu tenho uma atitude, ou se eu faço de outro jeito. Mas sempre são impedimentos de manter algo junto, de ter que pesar uma situação ou outra. O pescoço, que é a parte de cima da nossa viga, da nossa coluna, ele tem uma relação forte com contrariedade. É com o pescoço que a gente fala não e que a gente fala sim. Então ele tem uma forte relação com uma contrariedade vivenciada. Eu estou impedido de colocar, de repente, a minha verdade, o meu ponto de vista. Eu estou contrariado, tendo que aceitar coisas que eu não concordo e não posso dizer não. Então são vários impedimentos de contrariedade que vão trazer a dor no pescoço. A perna, a gente pensar o conteúdo das pernas, tem a ver com impedimento de ação, de agir, de continuar, de caminhar na história. O joelho, ele já traz uma situação mais de submissão. Então, de me sentir, porque o joelho a gente ajoelha, de me sentir submetido a algo que eu não aceito, mas que eu estou impedido de fazer de uma outra maneira. Cada parte do nosso corpo vai traduzir um tipo de dor. Por exemplo, dor nos pés, eu estou impedido de me manter em algum lugar. Dor no calcanhar, eu tenho que me fixar no chão para ninguém me arrancar dali. É sempre um impedimento de movimento. A Joanete, eu acho a Joanete super interessante a leitura, porque os pezinhos vão para um lugar e o dedão vai para outro lugar. Então, eu estava seguindo um caminho na minha vida e de repente ele mudou de rumo sem que eu quisesse. Eu fiquei impedida de continuar naquele caminho. Então, meu pé fica no caminho, mas o dedão direciona a mudança que eu sofri.
Então é assim que o nosso corpo vai manifestar como nós percebemos aquilo que a gente vive, como nós nos sentimos impedidos e traz a dor. Então sempre como nós criamos a nossa realidade, se eu começo a tomar consciência do que aquela dor está sinalizando para mim e entender qual é o impedimento que eu estou vivendo, o que eu preciso fazer, e me desarmando dentro da minha história das raivas e dos medos que me mantêm me segurando nesses impedimentos. Se eu não posso resolver uma situação, se não depende de mim, eu não preciso me sentir impedido. É mais fácil a gente falar do que agir assim. Mas, de verdade, se eu preciso me desarmando para compreender o movimento do que a vida apresenta pra gente. Então, ao invés de eu achar que eu preciso dar conta de tudo, segurar tudo, fazer tudo, responder por tudo, eu simplesmente tentar ficar no tempo presente, assistindo o que chega pra mim e como eu devo me manifestar em cima daquilo que eu recebo. Se vocês conseguirem observar o corpo de vocês, trazerem isso um pouquinho pro consciente e ir se desarmando dentro desse conteúdo, muitas das dores já vão melhorando por si só. Eu tive um caso de uma aluna de um workshop que ela estava com esporão calcâneo, com muita dor no calcanhar, e a gente tinha trazido várias informações naquele dia, e ela falou pra mim, mas e a dor no calcanhar? Eu falei, o que você tá pregada no chão? Pra que você tá se mantendo assim? E essa semana passada eu soube, conversando com ela, que depois desse encontro ela não teve mais a dor no calcanhar. Algo fez sentido para ela, a hora que veio pro consciente, que ela deixou de se sentir pregada ou presa ao chão, algo movimentou dentro dela que o corpo dela não apresentou mais essa dor. Claro que nem sempre a resposta é tão rápida assim, mas sempre que a gente traz para o consciente um processo e tenta entender o que o nosso corpo está sinalizando, é muito mais fácil da gente deixar esse processo, se desarmar, viver no presente da história, com cada vez mais leveza, mais consciência para acolher o que a vida traz de bom pra gente. Essa é a mensagem que eu tenho para finalizar o nosso tema de dor. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada.